Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB. Hoje nós vamos dar continuidade aí à segunda aula de IED, Introdução ao Estudo de Direito. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a integração das normas, critérios de integração das normas. O que acontece? A sociedade, gente, ela tem um caminhar muito rápido, né? Ela está em constante transformação. E o que acontece? A sociedade acaba se caminhando, né, evoluindo de forma muito rápida, que os nossos legisladores não conseguem acompanhar. Então é impossível que os legisladores atuem, né, na mesma velocidade das modificações sociais, tá? Das modificações que ocorrem na nossa sociedade. Então acaba que nós temos situações que ocorrem no nosso dia a dia que não são regulamentadas pelo nosso ordenamento jurídico. E aí acaba surgindo, então, lacunas na lei. Ou seja, você tem situações que não estão previstas em lei, e aí como você resolve? Se não tem lei para as situações, como que você resolve? E aí você recorre, então, para o juiz. Essas lacunas na lei deverão ser resolvidas pelo juiz. É o que está lá no artigo 140 do CPC. Olha só, artigo 140 do CPC. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ou seja, o juiz deve, né, resolver essas lacunas deixadas na lei. Ou seja, esses casos que não são regulamentados pela lei. E como que o juiz faz isso? Ele vai fazer isso usando da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais do direito. Aonde está isso? Isso está lá no artigo 4º, tá? Da LINDB, que a gente já falou da LINDB no vídeo passado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste. A gente falou da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Que dá regras gerais para aplicação de todo o ordenamento jurídico. E no artigo 4º da LINDB, eu não tô com a redação dele aqui, mas vai falar que o juiz vai fazer uso da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito para preencher as lacunas deixadas na lei, tá bem? E olha só, o juiz tem que se atentar primeiro pela analogia. A primeira coisa que o juiz vai tentar fazer é aplicar a analogia, tá? Ele só vai partir para o costume quando não for possível aplicar a analogia. Só quando não for possível aplicar a analogia. Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer quando estiver diante de uma lacuna deixada na lei, ele vai ter que atentar aplicar a analogia. Pois bem, o que é a analogia? A analogia é quando você aplica uma regra, né, uma situação semelhante. Ou seja, aquela situação ela não está prevista na lei, mas tem uma lei que fala de forma semelhante, que prevê uma situação semelhante. E aí você aplica aquela situação semelhante, uma lei que prevê, né, sobre aquela situação. Ou seja, não tem uma lei específica para aquela conduta, para aquela situação ali, mas tem uma lei que trata de uma situação parecida, e aí você aplica ela fazendo uso da analogia. Agora, se não for possível, realmente não tiver como o juiz aplicar a analogia, aí ele vai recorrer ao costume. O que é o costume? O costume é aquelas condutas reiteradas na nossa sociedade, tá? Desculpa. Mas enfim, então, se o juiz não conseguir aplicar a analogia, aí ele parte para os costumes, que são aquelas condutas reiteradas na sociedade que são vistas até como uma obrigação, né, para se cumprir. E também temos como critério de integração das normas os princípios gerais do direito, né, que são aquelas regras universais, né, não necessariamente escritas, né, mas que orientam a compreensão de todo o sistema jurídico. Então, aquelas regras, assim, de cunho universal mesmo, né, meio que mundialmente conhecido por todos, enfim, e que estão ali na base, na raiz do ordenamento jurídico, né, ou seja, são princípios que não estão positivados, não estão escritos, mas que acabam ajudando na compreensão do ordenamento jurídico, orientando, né, o ordenamento jurídico, tá bem? Então, é isso. Integração é feita pelo juiz quando há lacuna na lei, utilizando da analogia, costumes e princípios gerais do direito. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. É isso mesmo. Agora a gente parte para a aplicação na lei, da aplicação da lei. O que acontece?
acontece? A gente vai falar dos conflitos de lei no tempo e no espaço, da aplicação da lei no tempo e no espaço, tá bem? Vamos começar falando do tempo. Gente, em regra geral, uma lei ela é projetada para o futuro, ou seja, os legisladores criam uma lei pensando em aplicá-las em situações futuras, projetando para o futuro. A regra é essa. Via de regra, você não pode criar uma lei visando fatos passados. Inclusive, nós temos o princípio, né, constitucional previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988, que fala, né, que é intitulado como o princípio da irretroatividade das leis. Ou seja, uma lei nova não pode ser aplicada a fatos passados, tá? Então, via de regra, a lei ela é irretroativa, ou seja, ela é projetada para o futuro, né? Por exemplo, o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 só foi aplicado para os casos após a sua vigência. Tanto que, até hoje, casos que ocorreram enquanto ainda estava vigente o Código Civil de 1916, se aplicam o Código Civil de 1916. Então, a regra é que a lei é projetada para o futuro, tá? Os fatos que ocorreram na vigência da lei anterior vai ser aplicada à lei anterior. Esta é a regra, tá? E com base nesse princípio constitucional aí da irretroatividade da lei, você também não pode, né, criar normas voltadas para o passado. Essa é a via de regra também, tá bem? Gente, é até o que a gente chama, né, de direito intertemporal, que tem aí dois paradigmas dentro desse direito intertemporal, que é a irretroatividade, que a gente já falou, e o efeito imediato da norma. Ou seja, a partir do momento que a lei entrou em vigor, você vai aplicar as novas situações àquela norma. Então, se uma lei entrou em vigor hoje, as situações que ocorrerem a partir de hoje vão ser aplicadas a esta lei. Ou seja, visa aplicar, né, aquela lei visa as situações novas situações que vierem a surgir após a sua vigência, tá bem? E olha só que, como toda boa regra tem uma exceção, aqui não seria diferente. A gente viu que, então, a regra é a irretroatividade das leis, ou seja, as leis se projetam para o futuro, não para o passado. Porém, nós temos exceção, tá? Que é a exceção, que é a retroatividade da lei. Ou seja, leis que vão retroagir, que vão ser aplicadas a fatos que já aconteceram antes. Letícia, quando isso vai acontecer? Quando uma lei vai ser retroativa? Então, quando estiver expresso nela, a lei vai expressamente trazer a sua retroatividade. Então, as leis que prevêem a retroatividade, elas vão ser aplicadas em fatos mesmo que anteriores à sua vigência, mesmo que aconteceram antes da sua vigência. Porém, gente, até mesmo no caso dessa exceção, até mesmo nos casos das leis retroativas, que é aquelas que retroagem, nós temos umas regras para cumprir. Que regras são essas? Essas regras estão lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que trata do princípio da retroatividade. Lá nesse inciso 36 do artigo 5º da Constituição, vocês vão ver que, mesmo quando houver retroatividade da lei, mesmo quando a lei for retroativa, vão ter que ser observados 3 pontos, que é o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, mesmo quando a lei for retroativa, ela não vai poder prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Pois bem, o que seria ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, gente, é aquele negócio jurídico, aquele ato jurídico que já cumpriu todos os seus requisitos na lei que estava em vigência. Então, por exemplo, a gente tinha uma lei, tá? Vamos supor, a gente tinha uma lei que falava lá, que trazia lá os requisitos para validade de um contrato. E aí chegou nesse ano de 2019, essa lei foi revogada. Porém, o meu ato jurídico, ele já tinha se tornado perfeito antes dessa lei ser revogada. Quer dizer, antes dessa lei ser revogada. Na vigência dessa lei, eu já tinha cumprido todos os requisitos de validade daquele meu contrato. Então, meu contrato vai ser inválido só porque a lei foi revogada? Não. Por quê? Porque eu estou diante de um ato jurídico perfeito, que já tinha cumprido todos os seus requisitos exigidos pela lei anterior, na vigência da lei anterior, tá bem? Então, o ato jurídico perfeito não pode ser prejudicado pela revogação da lei. Tá?
pela lei nova, mesmo que essa lei nova seja retroativa, tá bem? Isso é muito importante. O segundo aí é o direito adquirido. O direito adquirido, gente, é aquele fato que já ocorreu na vigência da lei anterior. Então, por exemplo, se você já completou, vamos supor, em 2018 você completou o tempo que você precisava lá para aposentadoria, ou seja, você adquiriu o direito de aposentadoria, mesmo que você não entrou com o processo para se aposentar, enfim, você conseguiu aquele direito adquirido. Mesmo que em 2019 venha uma nova lei que revogue a lei anterior e aumente o prazo para aposentadoria, né, como é a nossa realidade atual, enfim, mesmo que isso venha a acontecer, aquele seu direito já foi adquirido, né, ou seja, ele não vai poder ser prejudicado, porque ele já foi adquirido. Eu não posso rasgar um direito que já foi adquirido, tá bem? Então, gente, o direito adquirido tem até uma definição, um conceito para direito adquirido que está no artigo 6º, acho que parágrafo 2º da LINDB, Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro. Se você pegar lá o artigo 6º, parágrafo 2º da LINDB, você vai ver que lá fala que o direito adquirido é aquele direito que já pode ser exercido pelo seu titular ou por outra pessoa naquele momento. Então, ou seja, você já pode exercer, você só não exerceu porque não quis. Mas você não vai perder o direito de exercer, porque aquele direito já foi adquirido, já pode exercer. Isso que é o direito adquirido, é aquele direito que está pronto para ser exercido, tá bem? E por último, a coisa julgada. A coisa julgada, né, seria a decisão judicial que não comporta mais recurso, não cabe mais recurso. Isso está lá no artigo 6º, parágrafo 3º da LINDB, a decisão julgada, decisão judicial que não comporta revisão, que não comporta mais recurso, tá bem? Então, esses 3 pontos aí, ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, não podem ser prejudicados mesmo que a lei seja retroativa, tá bem? Vai ter que ser respeitado esses 3 pontos aí, tá? Umas observações que eu quero fazer para fechar essa questão aí da lei no tempo. Vamos lá. Primeiro, quanto à capacidade. Se a capacidade foi alterada, né, a capacidade que eu digo, a questão da idade, foi alterada, nós vamos ter que observar o seguinte: foi alterado para menos ou foi alterado para mais? Se foi alterado para menos, as pessoas que tiver aquela idade da nova lei, imediatamente vão se tornar capazes, por exemplo, igual no caso do Código Civil, né, que você teve a mudança do Código Civil de 1916 para 2002. Em 1916, você tinha que a capacidade civil era alcançada aos 21 anos. E o Código Civil atual, de 2002, ele diz que a capacidade civil é alcançada aos 18 anos. Então, ou seja, as pessoas que já tinham 18 anos na data em que o Código Civil de 2002 entrou em vigor, elas imediatamente se tornaram capazes, tá bem? Agora, se no contrário nós temos um aumento da capacidade, tá? Então, por exemplo, vamos supor que fosse o contrário, que antes você tinha que a maioridade civil era 18 e agora é 21. Aquelas pessoas que já tinham a maioridade, vamos supor, as pessoas que já tinham 18 anos, já tinham alcançado 18 anos na vigência da lei anterior, elas não vão deixar de ser incapazes, não vai voltar atrás, até por uma questão de direito já adquirido. Então não volta atrás, beleza? Outra observação que eu quero fazer é quanto à forma dos atos. Como a gente já viu, né, sobre o que eu acabei de falar, sobre a questão do ato jurídico perfeito, no que tange a forma dos atos, a lei a ser aplicada é a lei do momento em que o ato foi realizado. Então, se no momento em que o seu ato foi realizado, aquela lei estava em vigor, você cumpriu os requisitos daquela lei, beleza, o ato jurídico perfeito, tá bem? Quanto à responsabilidade civil, também é uma observação interessante, é que quanto à responsabilidade civil, a lei a ser aplicada é a lei que estava em vigência no tempo em que o ato ilícito foi praticado. Então, se o ato ilícito foi praticado em 2018, vai ter que ver a lei que estava em vigência em 2018 para ser aplicada aquela lei, beleza? Então, no que tange a responsabilidade civil, a lei a ser aplicada é a lei do tempo em que o ato ilícito foi executado, tá? E uma última observação para fechar essa questão da lei no tempo é quanto ao direito sucessório, tá? A lei que vai ser aplicada quanto ao direito sucessório é a lei do momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte, né? Então, para fechar aí o vídeo, para fechar mesmo o conteúdo de introdução ao estudo de direito, vamos falar sobre a lei no espaço. O que acontece? A regra é que a lei brasileira só é aplicada no Brasil, no território brasileiro.
Porém, nós temos a exceção que nós chamamos de princípio da extraterritorialidade, que é quando uma lei brasileira é aplicada no estrangeiro, né? Por uma questão de necessidade de regulamentação das relações entre brasileiros e estrangeiros, nós temos situações em que uma lei brasileira é aplicada no estrangeiro, e quando isso ocorre, nós temos a aplicação do princípio da extraterritorialidade. Essa é uma exceção. Outra exceção que nós temos também é quando uma lei estrangeira é aplicada aqui no Brasil. A regra é que no Brasil se aplica a lei brasileira, ok? Mas nós temos situações em que nós podemos invocar, né, a lei alienígena, podemos invocar a lei estrangeira. A essas situações nós chamamos de princípio da territorialidade mitigada. Nós usamos aqui no Brasil a territorialidade mitigada ou temperada. O que é isso? Quer dizer que a lei vai dizer quais são as situações em que nós podemos invocar uma lei estrangeira. Então a lei vai dizer isso. É o que nós chamamos de territorialidade mitigada, né, ou temperada. Tá bem? Aqui no Brasil nós aplicamos o princípio do domicílio, ou seja, vai ser aplicada a lei do lugar onde a pessoa morava, tá? Onde a pessoa mora. Porém, nós temos duas exceções, que estão duas exceções não, tem mais exceções, mas as que nós vamos tratar aqui, mais importantes, estão previstas nos artigos 8º e 9º da LINDB. O artigo 8º vai falar pra gente da questão dos bens, tá? Ou seja, as situações que versarem, as questões que versarem sobre aqueles bens vão ser regidas pelas leis da onde tá o bem. Então, se o bem tá nos Estados Unidos, vai ser regida pela lei dos Estados Unidos. Esta é a exceção, tá? Previsto no artigo 8º da LINDB. Outra exceção, que está no artigo 9º da LINDB, é na questão da obrigação. O artigo 9º diz que vai ser, no que tange as obrigações, vai ser aplicada a lei do local onde a obrigação foi constituída. Se a obrigação foi constituída no Brasil, vai se aplicar a lei do Brasil, tá? Porém, gente, tem uma observação aí. No que tange a sucessão, nós vimos que no que tange a sucessão vai ser aplicada a lei aonde o de cujus domiciliava. Então aí não importa a questão dos bens. Se o de cujus domiciliava no Brasil, tá? A sucessão vai ser tratada aqui no Brasil. Beleza? Então é isso, gente. Paramos por aqui o conteúdo de introdução ao estudo de direito para a primeira fase da OAB. Lembrando que esses vídeos, eles não têm o objetivo de aprofundar demais, tá? Até porque nós não temos tempo para isso, porque são muitas matérias pra gente tratar. Então vai ser mais objetivo possível mesmo, visando mesmo as questões da primeira fase da OAB. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aprofundar mais, enfim, os comentários estão aqui pra isso, tá? Então, como eu disse, o objetivo desses vídeos não é aprofundar demais nesses conteúdos, e sim mesmo fazer uma revisão, afinal foi tudo que a gente já estudou. Porém, se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram aprofundar, pode aqui falar nos comentários que a gente dá um jeito, tá bem? Então, um beijo e até o próximo vídeo.